Glória a Deus! Estamos aí vivendo um tempo de bota máscara, tira máscara, bota máscara, tira máscara, mas é um tempo só e nós vamos viver um tempo de bênção, de alegria e de bonança na presença do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É muito bom estarmos para mais uma lição bíblica da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Sara, e poder chegar até você através deste canal para abençoar a sua vida, para trazer uma mensagem que vai falar sobre um tema muito importante. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, o tema da lição é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo da promessa. Esse é o nosso tema desse trimestre, o segundo trimestre de 2020. Em meio a tantas coisas que aconteceram no nosso mundo, nós estamos aí vencendo, atravessando a pandemia, chegando já, creio que no final, para melhorar o nosso convívio. Já estamos aí com as nossas escolas presenciais, mas para você que ainda não pode estar, está aí a nossa EBD. Nossa lição é a lição do número 12, a conduta do crente em relação à família, é o título da lição. O texto áureo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Efésios 5:31. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura diária, que você pode ler todo dia, durante a semana, de segunda a sábado, juntamente com a sua família, no seu culto familiar, no culto doméstico. Na segunda-feira, o texto é Gênesis 2:24 e o tema é: Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Na terça-feira, o texto é Efésios 5:23, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Quarta-feira, Efésios 5:25, o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Quinta-feira, Gálatas 5:13, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Sexta-feira, Lucas capítulo 2, versículo 51, Lucas 2:51 diz: Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. E no sábado, Efésios capítulo 6, versículo 3, aos filhos que obedecerem e honram seus pais, há uma dupla promessa assegurada. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 5, do 21 ao 33, capítulo 6, do 1 ao 4, um texto maravilhoso, em que Paulo, entre todas as coisas maravilhosas que ele vai deixar na carta à igreja em Éfeso, aos irmãos efésios, ele vai falar sobre esse momento importante, esse tempo importante que ele tira para falar sobre a família. Família como base da nossa sociedade, como base da igreja e como a principal instituição planejada por Deus na face da terra. É lindo porque Deus vai criar todo o universo, todo o complexo que nós vivemos, terra, e aí ele vai instituir a família. Criando o homem, vai perceber que o homem não é bom estar só, e aí ele vai dar a mulher, e ele dá um mandamento para Adão e Eva: multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra. E nós louvamos a Deus por isso, porque chegamos até aqui, e até o dia que o Senhor assim o quiser, até o dia do arrebatamento, vamos estar aqui, e depois no milênio, e depois no novo céu e numa nova terra para bendizer o nome do Senhor. Mas é muito importante a família no contexto social. Vivemos um ataque desenfreado de uma malignidade tão grande contra a família. Há um ardis de Satanás contra todo o projeto familiar, desestruturando, tirando a conexão que deve haver entre marido e mulher, entre pais e filhos, e a palavra de Deus nos orienta que isso aconteceria. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar alerta a toda e qualquer ferramenta usada pelo inimigo para desestruturar o contexto familiar, o contexto eclésia, o contexto igreja,
para que nós possamos vencer as dificuldades e cumprir o mandamento do Senhor. A nossa introdução diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. É interessante que no modelo divino, os papéis são diferentes, mas todos nós somos iguais diante de Deus. O homem não é melhor que a mulher, nem a mulher melhor que o homem. O homem não é mais importante que a mulher, nem a mulher mais importante que o homem. Os pais não são mais importantes que os filhos, nem os filhos mais importantes que os pais. Somos uma família, únicos diante de Deus, filhos de Deus, eleitos por Deus para a glória de Deus aqui na terra. A nossa lição, o nosso comentário de hoje da lição está dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar da conduta do crente como marido, a segunda parte é a conduta do crente como esposa e a terceira parte da nossa lição, a conduta do crente como filho. Nós vamos estudar aí o papel do marido, o papel da esposa e o papel dos filhos. E o meu desejo é que Deus venha trabalhar em nossos corações através desta lição tão importante para que a nossa família continue estruturada e para que, se alguma coisa tentou ruir a nossa família, que nós venhamos nos fortalecer em Cristo Jesus através da palavra para vencermos as dificuldades e as circunstâncias do nosso dia a dia. Vamos à primeira parte, a conduta do crente como marido. No capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Querido irmão, que coisa maravilhosa quando Paulo vai pegar no contexto bíblico, no contexto contemporâneo da sua época, para analisar o marido e a esposa à base de Cristo, até Cristo, nos elevando a algo maravilhoso, a um patamar altíssimo do relacionamento do homem com a mulher, como sendo o relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Olha o papel do marido como líder da família, que é o primeiro tópico da primeira parte. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada da seguinte maneira: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa da mesma maneira como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. É maravilhoso a contextualização que Paulo vai fazer entre Cristo e o marido, a igreja e a mulher. A maneira como Cristo cuida da igreja, a maneira como Cristo vela pela igreja, a maneira como o marido, no seu papel, deve cuidar da esposa. Para que ambos vivam uma vida abençoada, precisa mais do que nunca que o marido assuma a responsabilidade de cuidar da sua esposa, de velar por ela, de atender às necessidades dela, para que isso seja glorificado, para que nisso seja glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Aqui é necessário também ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Paulo vai dizer que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Deve amar a mulher como ama-se a si mesmo. Deve amar a mulher da maneira como cuida de si mesmo, da maneira como vela pela sua vida, deve cuidar da vida da mulher e da mulher. Deve atender os anseios da mulher como atende aos seus anseios. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda quando você consegue entender que o marido é colocado por Deus como cabeça, mas não para se gloriar ou para se aproveitar desta situação, mas para cuidar do resto do corpo como deve cuidar da mulher. Que coisa maravilhosa.
E nós vemos aí o movimento feminista sempre destacando e querendo dar a independência para a mulher. Nós vamos ver na lição que Deus, através da Escritura, vai considerar o homem e a mulher, macho e fêmea, na mesma posição, na mesma proporção, no mesmo nível. Não há um nível superior nem um nível inferior, todos estão no mesmo nível diante de Deus. E o papel do marido como líder é cuidar da esposa, é cuidar da mulher. Segundo tópico, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Não tem como ter um relacionamento, não tem como viver uma vida abençoada, não tem como o marido ser o cabeça se ele não desenvolver o amor. Primeiro, o amor a Deus, e segundo, o amor para com a esposa, o amor para com a mulher. Quando ele desenvolve esse amor para com a mulher se sente atraída. Oh, que coisa maravilhosa quando a família consegue viver isso, ver o esposo amando a esposa, os filhos vendo o pai amando a mãe, e amando ao ponto de constranger ela. Assim como o amor de Deus nos constrange a servir a Cristo, o amor do marido deve constranger, não de uma forma forçada, não de uma forma egoísta ou egocêntrica, mas de uma maneira altruísta, dizendo: eu estou aqui para te amar, eu estou dando o meu amor. E quando se exercita o amor, quando se exerce o amor, não há relacionamento mais duradouro e profícuo do que um relacionamento fundamentado no amor, baseado no amor, aliado e alicerçado no amor. Esse relacionamento é duradouro, como o relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Terceiro tópico diz: o cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações do cuidado, que se limitam apenas às provisões materiais, mas essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente e enquanto ambos viverem. É maravilhoso quando o marido vai cuidar da esposa, o cuidado que ele deve ter, a maneira como ele deve cuidar. Paulo enfatiza que deve amar a esposa como se ama a si mesmo, deve se entregar por ela, deve dar esse amor não só numa palavra ou numa falácia ou num poema bonito, mas na prática, em todos os dias o marido deve demonstrar esse amor, cuidar da esposa, amando ela, protegendo ela, dando a ela uma vida digna e dando aquilo que é necessário para que ela viva uma vida feliz e abençoada na terra. É interessante lembrar que as coisas doadas devem ser doadas com amor, devem ter a expressão do amor. Quando você cuida da sua esposa, quando o marido cuida da esposa, ele deve cuidar, ele deve doar-se, ele deve dar dádivas, ele deve dar presentes, mas com o amor intrínseco, com amor junto, com amor demonstrado, não como forma de pagamento pela convivência familiar ou pelo relacionamento conjugal, não, mas de forma amorosa, porque quem ama doa, quem ama se entrega, quem ama faz de tudo pela pessoa amada. Que Deus abençoe e que isso não seja só no contexto público, mas que seja no contexto íntimo e particular, esse relacionamento afetivo, amoroso e de cuidado do marido para com a esposa.
Glória a Deus. A segunda parte da nossa lição vai falar sobre a conduta do crente como esposa. Antes de falar, eu quero relembrar aqui o papel do marido como líder da família. O cabeça colocado por Deus para dirigir as coisas, não como autoritarismo, não como autoridade. O amor, que é o segundo tópico do papel do marido, deve ser o elemento primordial. E o cuidado. Então, o papel fundamental como líder, como amoroso e como cuidadoso da pessoa que Deus colocou ao seu lado. Agora vamos à conduta do crente como esposa. E aí é o papel que nós vamos falar para as mulheres, né? De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Que coisa maravilhosa essa analogia, quando Paulo vai pegar a esposa e comparar a igreja de Cristo. Quando Paulo vai dizer que a esposa é alguém tão importante no relacionamento, alguém que aceita o amor dado, que recebe o amor conferido. O marido vai expressar o amor, vai mostrar o amor, e a esposa vai aceitar esse amor, estar pronta em todos os momentos para viver uma vida de bênção, de alegria e de fidelidade na presença do Senhor. O conceito de submissão cristã é o primeiro tópico da segunda parte. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Vale aqui ressaltar que a igreja está sujeita a Cristo por livre e espontânea vontade, de livre-arbítrio, não é nada obrigado. Você não serve a Cristo, nós não servimos a Cristo, nós não somos igreja de Cristo porque fomos obrigados e se nós não fizermos seremos castigados. Não, Paulo vai dizer que a esposa deve submeter-se ao marido de livre e espontânea vontade, atraída pelo amor que o marido está demonstrando por ela, atraída pelo cuidado que o marido está denotando a essa mulher querida, amada, abençoada e que resultou na união desse casal feliz. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Note bem que a sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. A nossa devoção a Cristo como igreja envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. A sujeição da mulher ao marido também envolve fidelidade, lealdade, pureza, amor, sinceridade, devoção. Tudo isso a mulher faz por quê? Porque é amada pelo seu marido, porque é bem cuidada pelo seu provedor, pelo seu auxiliador, porque é bem cuidada pelo seu auxiliador, aquele que Deus colocou para prover todas as necessidades no lar. Vamos lá, condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte de propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Eu acho lindo que no Evangelho de Cristo as mulheres alcançam ou alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28, eu quero fazer questão de ler com vocês Gálatas 3:28, quando o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos da Galácia dizendo: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Paulo está lembrando aos irmãos que não há distinção em Deus e
porque não há em Deus, não deve haver no nosso meio, entre quem é mais importante e quem é menos importante. O papel e a condição da mulher no contexto cristão, ela é igual ao homem, ela tem igualdade com o homem. Por isso que a mulher cristã, ela não anda atrás de movimento feminista, ela não aceita essa sociedade feminista que está querendo se formar no nosso tempo. Ela vive uma vida de igualdade, desde o momento do casamento, desde o nascimento. A mulher cristã, no contexto cristão, ela vive um papel de igualdade com o homem, e quando ela se casa, da mesma maneira, ela tem um papel igual ao do homem. É claro que com funções diferentes, no contexto familiar, mas servindo um ao outro e juntos servindo a Deus. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher é livre. Eu volto a dizer, eu li aqui no tópico anterior o conceito de submissão cristão, né? A mulher é submissa como Cristo é submisso. Vou voltar aqui. A mulher é submissa como a igreja é submissa a Cristo, de livre e espontânea vontade, com o livre-arbítrio. E é claro que quando assim acontece, o marido não vai tratar mal, o marido não vai aborrecer. Que coisa maravilhosa, quando você entende o papel cristão no casamento. E eu sei que Deus vai te abençoar. Viva essa liberdade, mulher de Deus. Desfrute dessa liberdade, ame o seu marido. Aleluia, glória a Deus. Terceiro tópico da segunda parte, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve com o propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Que coisa maravilhosa o comentário acerca desta reverência. Quando você vai ver Paulo demonstrando que a esposa, ela vai reverenciar um marido que a ama. Ela não vai reverenciar um ditador, ela não vai reverenciar um impostor, ela não vai reverenciar alguém que abusa da autoridade, alguém que oprime. Não, a mulher vai reverenciar o marido como a igreja reverencia Cristo por amor, porque é amada pelo marido, porque é cuidada, é bem tratada, em todos os aspectos há uma via de mão dupla em que o marido iniciou amando, cuidando, protegendo, provendo as coisas necessárias, e a mulher vai reverenciar a esse marido. Que coisa maravilhosa, que coisa linda quando a mulher consegue reverenciar o marido. É claro que nós temos algumas dificuldades, porque no contexto familiar, o papel de pai é colocado no crescimento da filha, e as filhas às vezes vê o pai agindo de maneira errada, ou até mesmo abusiva, e acaba não conseguindo olhar para o marido como alguém a quem possa reverenciar. Mas eu quero dizer para você que Deus, de uma maneira especial, transforma, restaura o convívio familiar, restaura a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, a ponto de você reverenciar o marido que Deus te deu e viver uma vida abençoada na terra. Não desaponte, não desaprove, abençoe o marido. O texto principal e primordial desde a criação, Deus diz assim: eu farei uma adjutora que lhe seja idônea. Noutra tradução, que lhe corresponda. Você é a mulher dada por Deus para ser idônea, estar ao lado, corresponder ao seu marido. E você, marido, ame a sua mulher. E você, marido, cuide dela, para que ela possa corresponder ao que você faz. É claro que tem muita mulher que se for corresponder ao que o marido faz, meu Deus, ela vai ter que fazer muitas coisas erradas, porque o marido não ama, o marido não cuida, o marido não protege, o marido não está ao lado.
que Deus te ajude para você como marido, estar ali amando, cuidando, protegendo a sua esposa para que ela reverencie, para que ela corresponda ao que você faz. Oh, glória ao nome do Senhor. Terceira parte da nossa lição, a conduta do crente como filho. Primeiro tópico diz a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra a demonstração do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Note bem que a responsabilidade do pai é doutrinar e demonstrar. Doutrinar é orientar, dar o treinamento para o desenvolvimento do caráter e a pronta obediência do filho. Ele vai demonstrar, ele vai instruir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Eu acho lindo que o próprio Deus vai falar à nação de Israel no livro de Deuteronômio, no Pentateuco, no último livro. Moisés vai relatar ali algumas coisas importantes acerca da lei, relembrando as leis, e ele vai dizer no final do livro, no capítulo 30, ele vai colocar: eis que coloco diante de ti a bênção ou a maldição, o bem ou o mal, a vida ou a morte. Então, o papel do marido, o papel do pai, o papel dos pais, aqui envolve o pai e a mãe, para com os filhos, deve orientar, ensinar, instruir, admoestar, mostrar que eles devem obedecer, mas também mostrar que tem o caminho do bem e o caminho do mal, tem o caminho da retidão e o caminho da perdição. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Paulo vai dizer de uma maneira especial que os pais têm que conduzir os filhos ao conhecimento e não aceitar a desobediência dos filhos. Ah, quantos filhos que desobedecem os pais nos dias atuais. Quantos pais que não conseguem estabelecer na mentalidade dos filhos e na educação deles que eles devem ser sujeitos e obedientes àquilo que os pais fazem e podem dar. Até mesmo, eu ouvi alguém hoje dizer que até mesmo na alimentação, às vezes o filho não quer comer isso, não quer comer aquilo, e esquece que quem é provedor é o pai, quem tem a condição de dar o alimento é o pai e a mãe, são os pais, e aí nós muitas vezes deixamos que eles continuem desobedecendo. Permita-te a colocar a disciplina, a ensinar e corrigir e a reagir à desobediência dos filhos, mas de maneira alguma com rigor excessivo, de maneira alguma com uma autoridade excessiva, sempre com amor e admoestação, sempre com amor, mas corrigindo, e Deus abençoará a tua família. Segundo tópico, a conduta requerida dos filhos. Nós vimos aí a conduta dos pais, agora a conduta dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obediente a vossos pais. O objetivo é ser obediente. O papel dos filhos é obedecerem aos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Paulo vai dizer que a conduta dos filhos é obedecerem aos pais. A conduta dos filhos é entenderem que os pais têm sabedoria suficiente, têm conhecimento suficiente para saber o que é bom e o que é ruim aos filhos. E aí, quando o pai e a mãe corrigem ou ensinam ou educam seus filhos, os filhos obedecerão, porque saberão que os pais têm o caminho certo. Os pais mostrarão o caminho correto. Quando pais andam na demonstração do Senhor, os filhos conseguem espelhar-se naquilo que os pais falam.
Assim, os filhos devem obedecer e honrar aos pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é o dever para a vida toda. Que Deus abençoe os nossos filhos a viverem isso, a praticarem isso, a andarem desta maneira. E se você ainda tem o seu pai, ainda tem a sua mãe, se você já está emancipado, casado e é pai de família, honre o seu pai, honre os seus pais, é para a vida toda. E os filhos que estão me ouvindo, obedeçam seus pais enquanto estiverem debaixo da tutela deles. E isso não quer dizer que não deve obedecer mesmo depois de casado, mesmo depois da maioridade. Obedeçam, os pais têm um caminho para as nossas vidas. E a bênção dos pais é que nos fazem prosperar. Quando seu pai abençoa você prospera na terra. Terceiro tópico é o mandamento com promessa, e a promessa é dupla. Os filhos que obedecem e honram os pais, há uma promessa dupla que é assegurada. Primeiro, para que te vá bem. Segundo, e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensas com benesses especiais. Quando os filhos se submetem a obedecer e a honrar os pais, a promessa é de uma bênção dupla. Sabe o que vai acontecer? Tu vai bem em tudo o que você fizer e terás uma vida longa. Sabe por que alguns filhos acabam morrendo antes do tempo, ou até mesmo antes dos seus pais? É por falta de honrarem os seus pais. É por não darem a devida honra e por não obedecerem da maneira correta. Sabe por que muitas vezes nós não prosperamos? É porque não damos a devida honra e não obedecemos aos nossos pais. Que Deus nos ajude a honrar os nossos pais. Não fique sem falar com o teu pai, não fique sem falar com a tua mãe. Busque a harmonia com os teus pais, mas eles são chatos, eles são difíceis de lidar, eles são incisivos, eles são enérgicos, eles são sistemáticos, mas são seus pais. Cuide deles, honre eles. Você estará amontoando brasa sobre a tua cabeça, você será abençoado na terra, tudo que você empreender vai dar certo. Ame os seus pais acima de tudo. Pastor, mas os meus pais me aborreceram tanto, eu fui coagida, eu fui abusada, eu fui abusado, eu sofri tanto. Pelo amor de Deus e pelo amor que Deus colocou no teu coração, comece a orar por eles e honre eles, ame eles e Deus te abençoará na terra. Vamos à nossa conclusão? No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do marido. Aos pais, o dever é de educar os seus filhos, segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever é obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor e o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Lembre-se, a tua família é projeto de Deus. O teu casamento é projeto de Deus. O teu relacionamento, é projeto de Deus. Deus vai te abençoar na terra. Lembre-se, a conduta do crente em relação à família, a lição que nós estudamos hoje. E para você lembrar mais uma vez, o papel do marido é liderar e amar, da esposa é respeitar e subjugar e submeter-se e respeitar, dos pais é educar os filhos no caminho do Senhor, e dos filhos é obedecer e honrar os pais. Dessa maneira, os filhos serão abençoados na terra. Desta maneira, os pais serão abençoados em ver seus filhos prosperando. Desta maneira, a família será abençoada. Desta maneira, a igreja crescerá, o reino de Deus será desenvolvido, a sociedade será mais estabelecida e terá valores melhores, porque a família estará abençoada na presença de Deus. Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Pai,
nós encerramos esta lição agradecidos a Ti pelos ensinamentos que o apóstolo Paulo deu à igreja em Éfeso e que servem para nós, e num contexto bíblico, nós queremos pedir agora, Senhor, que a bênção que o Senhor destinou para a família alcance cada lar, cada família, cada marido, cada esposa, cada pai, os pais que estão me ouvindo, que essa bênção alcance os filhos que estão me ouvindo, e que juntos possamos viver uma vida familiar abençoada, e o Teu nome venha a ser glorificado na terra. Honra, Senhor, a família, e que cada marido, que cada esposa, que cada filho possa honrar a família também, subjugando, vivendo harmoniosamente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós abençoamos cada família que está inserida no contexto congregacional da igreja em Sara e em todo o nosso Brasil e no mundo, que nos ouvirão, que possam ser abençoados, que esta família que me ouve seja abençoada pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, foi muito bom estar contigo, que Deus abençoe a sua vida. Bota a máscara, tira a máscara, que Deus te abençoe, boa semana em nome de Jesus.